Boa noite a todos, a graça e paz do Senhor a todos vocês. Que bom que vocês estão aqui essa noite. Assim como o pastor Sean falou, são noites que a gente não pode tornar comum, queridos. Estarmos aqui no domingo, isso não pode ser comum. A cada domingo, a cada encontro, nós precisamos criar uma expectativa em nosso coração pelaquilo que o Espírito Santo vai fazer. É a sede e fome, é o quanto nós temos de sede e fome dentro de nós, porque o Senhor disse que Ele sonda cada coração, e que essa noite Ele possa sondar o teu coração, e encontrar aqui verdadeiros adoradores, amém? Glória a Deus. Quero agradecer a casa aqui por mais uma oportunidade de estar aqui essa noite, compartilhando algo com vocês. Eu quero conversar com vocês, porque pregador mesmo aqui é o nosso pastor Sean. Então eu quero dividir algo com vocês que o Senhor colocou no meu coração essa semana. Pastor Sean, o pastor João, às vezes ele nos pega de surpresa e ele manda uma mensagenzinha, diz: mano, tu prega lá? E aí pega a gente no aperto, né? Mas glória a Deus, sabe que a gente tem entendido que a gente precisa assumir realmente aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Então, por muito tempo, às vezes a gente é meio parecido com Elias. Às vezes a gente quer se esconder na caverna, e aí o Espírito Santo vai lá e nos tira. O que tu está fazendo aí, meu filho? Eu não te chamei para estar escondido na caverna. E aí então é difícil, mas vamos lá. Queridos, eu queria compartilhar uma palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 34 até o 36. E só para lembrar aquilo que o pastor Sean ministrou domingo passado aqui, a respeito que ele falou do Sermão do Monte. É o manual para nós. A gente entende quando a gente lê o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. São coisas que o Senhor deixou para ir organizando a nossa vida. A forma que a gente vai sendo conduzido, caminhando. O Sermão do Monte, ele vai nos apontando isso. E a gente precisa realmente, como foi falado aqui domingo passado, a gente precisa mergulhar no Sermão do Monte para realmente a gente entender a nossa identidade como filho. O Senhor, Ele tem levantado essa casa, essa igreja, e a gente entende que a igreja é para acender uma luz que está dentro aí do teu coração. Há uma luz que está dentro aí, e ela precisa ser acesa. A palavra do Senhor é quem vai fazer isso. Nós somos só instrumentos do Senhor, mas quem vai iluminar aí dentro é a palavra do Senhor, porque ela é viva e ela é eficaz. Amém? E Lucas 21, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e aí eu fui me perguntando para o Senhor essa semana: Senhor, mas por que essa palavra? E eu quis trocar de mensagem, mas não teve jeito. Até falei para minha esposa: Thaís, eu não estou conseguindo nem trocar a mensagem. Então eu acredito que é para falar isso. Em Lucas 21, a partir do verso 1 ali, o Senhor, Ele senta e Ele começa a avaliar qual é a forma de gratidão do homem. E Ele analisa todos os homens que se colocam diante do altar para apresentar suas ofertas ao Senhor. E Jesus está ali olhando a oferta de cada homem. Jesus ali, ele diz que a viúva foi a que mais ofertou. Lucas 21, no 5, vai falar da destruição do templo de Jerusalém. A partir do verso 7 vai falar das perseguições e sofrimentos. Aqui eu estou falando para vocês que Lucas 21, a partir do 5, é um sermão profético, que Jesus está comunicando aos seus discípulos tudo aquilo que haveria de acontecer e sobre a vinda dele. E ele vai falando. Lucas 21, 20, ele fala a respeito da destruição de Jerusalém. Ele já tem informado isso aos seus discípulos. Lucas 21, 25, ele fala da vinda do Filho do Homem. Lucas 21, 29, ele vai falar da lição da figueira. Eu não vou ler isso aqui, mas se vocês quiserem ler em casa, leiam. Vai ser muito bom, muito edificante. Eu quero me ater aqui em Lucas 21, a partir do verso 34.
E nesse capítulo, então, que nem eu falei para vocês, Jesus está anunciando aos seus discípulos um sermão profético das coisas que viriam a acontecer. E esse sermão profético também está escrito lá em Mateus 24, a partir do verso 1 ao 14, Marcos 13, a partir do verso 1 ao 13, e eles anunciam simultaneamente e situações semelhantes uns aos outros, porque o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, eu acho, é assim, meu pastor, isso, né? João está fora, porque João é uma outra linha, ele não fala como os três evangelhos aqui. E Lucas 21, ele é marcado pelos ensinamentos de Jesus sobre o futuro, sobre aquilo que haveria de vir. E ele vem advertindo seus discípulos sobre os acontecimentos que iriam acontecer. Ainda ali na sua época, a destruição do templo de Jerusalém e os sinais que procederiam à sua volta. Jesus está falando sobre guerras, conflitos, calamidades, desastres naturais, perseguições. E no verso 34, ele serve como um alerta aí a todo cristão. Aí isso vem para nós também, discípulos. Eu creio que aqui tem discípulos, amém? Tem ou não? Tem discípulo aqui ou não? Achei que só tivesse seguidor de Jesus aqui. E essa chamada, queridos, essa chamada que ele faz é uma vigilância sobre a sobriedade espiritual. Então a gente precisa estar atento. O sermão profético, que é anunciado em outros evangelhos, mas só no evangelho de Lucas 21, a partir do verso 34, é que vem essa advertência que nós vamos caminhar aqui essa noite. Espero que o Espírito Santo, ele me dê graça, né, para falar aquilo que eu preciso falar, né. Então ali ele vem advertindo os discípulos sobre o quê? A partir do verso 34, sobre os excessos e sobre as distrações. Soa alguma coisa para vocês nos dias de hoje? Excessos e distrações? Faz sentido para vocês isso ou não? Porque é isso que o Senhor quer falar com vocês essa noite, sobre excessos e distrações. Verso 21, capítulo 21, ali no verso 34, diz assim: e tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos e embriaguez, e cuidados da vida, aquele dia vos pegue desprevenido. 35 ele diz: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Verso 36, vigiai, pois, orando sempre, para seres considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Feche teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui. Foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos escolheu. Não foi nós que Te escolhemos, Senhor. Foi o Senhor que escolheu cada um que está aqui. Que essa palavra, Senhor, alcance, Senhor, os nossos corações, traga luz, Senhor, ao nosso coração, ao nosso entendimento. Pai, eu oro que essa noite aqui, todo o espírito contrário ao Teu Espírito Santo saia agora, recue, Senhor, para que nós possamos, Senhor, receber a instrução do céu, que os nossos olhos estejam fitados somente em Ti, para a glória do Teu nome. Amém, queridos? Então Lucas aqui está falando a partir do verso 34, essa instrução. Ele está dando essa instrução aos discípulos. Mas assim, eu vou dizer para vocês, se vocês têm realmente fome, vocês entendem o porquê vocês estão aqui. A gente tem aprendido e ouvido isso de muitos homens. A fome de vocês vai arrancar desse altar uma palavra que pode mudar o destino de vocês. É a nossa fome, e eu tenho aprendido isso. A fome que eu tenho de receber algo do Senhor é aquilo que o Senhor vai me dar. Então, talvez uma palavra que você ouvir aqui pode realmente mudar o teu destino. Pode mudar aquilo que você pensa, como você vê e como você caminha nos dias de hoje. Amém? Vamos lá então. Tu sabe que essa casa aqui, ela tem derramado algo muito precioso. E eu tenho agradecido muito a Deus por isso. Porque a gente tem ouvido aqui verdades
verdades realmente que têm mexido e impactado com nós, palavras que têm nos orientado o caminho que devemos trilhar, palavras que têm nos direcionado naquilo que nós precisamos fazer, palavras que têm nos encorajado a avançar, e palavras que têm afirmado a nossa identidade como filho. Você crê nisso? Você entende que essa casa tem derramado isso? Amém, querido? Em primeiro lugar, aqui no verso 35, Jesus então chama a nossa atenção e nos dá uma advertência. Tome essa passagem para você. Não olhe simplesmente como Jesus falando somente aos discípulos na Bíblia, mas receba essa palavra para você. Senhor, essa palavra é minha, eu vou me agarrar nela e eu vou trilhar em cima dessa palavra. Porque muitas vezes a gente vem de domingo a domingo, a gente escuta a palavra, mas a palavra ela não entra, ela não acha uma terra fértil, ela não acha uma terra trabalhada, ela acha uma terra muitas vezes com espinho, com pedras, uma terra rasa, ela não cria raiz. Por isso que nós precisamos nos apropriar da palavra. Quando a gente está sentado aqui, quando muitas vezes eu estou sentado ali, quando o Senhor começa a liberar algo, eu digo: Senhor, essa palavra é minha, eu vou andar em cima dessa palavra, eu vou caminhar em cima dessa palavra, Senhor. Por isso que eu tenho falado para vocês, essa casa ela tem afirmado em nós a identidade de filhos de Deus, e nós precisamos nos movimentar como filhos, como tais, não somente seguidores de Jesus Cristo, mas realmente como discípulos e filhos, comprometidos com aquilo que o Pai está fazendo aqui na cidade aqui de Caxias do Sul. E Ele vem nos advertindo, é uma urgência sobre o cuidado que cada um de nós devemos ter com o nosso coração, para que não venhamos o quê? Pecar, queridos, para que não sejamos dominados pelo quê? Pelas tentações, excessos e corrupções. Marca isso. Tem mais alguma coisa que o Senhor vai falar para vocês essa noite, que é bom vocês ir anotando, sabe? Por que Jesus deu essa advertência dentro desse sermão profético para os discípulos? Qual era o cuidado de Jesus em seu sermão profético? Falar esse assunto específico ali em Lucas 21. Qual era o cuidado de Jesus? Volto a falar, leia Lucas 21, a partir do verso 1 você vai começar a entender. Homens se prostravam diante do altar para entregar ao Senhor, só que eles não entregavam de todo o coração. Talvez eram valores muito altos, mas não era de todo o coração. A partir desse verso ali, do verso 1, vocês vão compreender isso aqui. Então aqui vai dizendo aqui, o cuidado de vós, o cuidado do nosso coração, é o nosso coração, queridos, porque Jesus, Ele conhece o nosso coração, por isso que a partir do verso 34 aqui, Ele começa a dar essa instrução: cuidado com os excessos, cuidado com vocês mesmos, não deixe que as festas, que as embriaguez, que as orgias dessa terra tome o coração de vocês, porque vocês vão estar desapercebidos no dia da vinda do Senhor. E Ele fala em Jeremias 17, do 9 ao 10, vai dizer assim: o coração do homem é enganoso, o coração é a chave. Ele representa o quê? O centro das nossas emoções, decisões, desejos, pensamentos. Ele é capaz de nos enganar e de enganar o próximo. Esse é o nosso coração. E muitas vezes a gente diz assim: eu senti no meu coração tal coisa. Cuidado, porque em Jeremias 17 está afirmando que o coração do homem é enganoso. Tome cuidado quando você declara que você se movimenta pelo teu coração. Você tem que se movimentar no Senhor por convicção e não pelo coração. Você tem que estar convicto daquilo. Você tem que ter certeza que o Espírito Santo está te direcionando a fazer aquilo, porque o coração é enganoso. Por isso que Jesus aqui, Ele alerta, a partir do verso 34 aos seus discípulos, um sermão profético. Por que esses 3 versículos estão
colocado aqui no sermão profético, onde Jesus anuncia destruição, tantas coisas. Porque Jesus, Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece os anseios, os desejos, as vontades. Só Jesus. Só o Espírito Santo ministra no meu e no teu coração. Ele conhece o que está aí dentro. Amém? E aí um coração corrompido, queridos, ele fica menos receptivo para a voz de Deus. E ele fica menos preparado para receber as instruções de Jesus Cristo. Um coração corrompido, ele nos afasta da presença do Senhor. Por isso, cuide com o coração. São dias que a gente está vivendo, dias avançados, acelerados, que a gente precisa estar vigiando tudo aquilo que a gente está fazendo, mas também tendo uma vigia sobre o nosso coração. Como é que nós estamos nos movimentando? Como é que nós estamos pensando? O que nós estamos desejando? Será que os excessos e as distrações não estão nos tirando do centro da vontade do Senhor? Cantamos aqui canções lindas, maravilhosas, proféticas, declarando que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele vai vir nos buscar uma igreja. Você está esperando isso ou não? Você está se preparando para isso ou não? Canções foram liberadas aqui essa noite desse altar aqui, canções proféticas. Mas a pergunta que eu faço para vocês: vocês estão se preparando para a vinda dele? A Bíblia fala que a primeira vinda ele veio como cordeiro, né? Mas a segunda vai ser como um leão. Por que como um leão? São coisas que nós devemos nos preocupar e nos perguntar: Senhor, por que o Senhor vai vir como leão agora e não mais como cordeiro? O Senhor nos chama a atenção a partir disso para que a gente comece a ficar atento. E se Jesus viesse hoje, agora, você tem convicção que você sobe com Ele? Que a igreja vai ser arrebatada com Ele? Você está dentro dessa igreja ou não? Nós estávamos aqui sexta-feira orando e o Senhor, Ele colocou no meu coração: que tipo de igreja vocês são? As 5 sábias, prudentes? Ou as 5 loucas? Vocês estão enchendo os vasos de óleo? Ou vocês estão chegando na presença dEle com as lamparinas secas? São dias que a gente precisa, queridos, meditar e mergulhar realmente na palavra do Senhor, porque só ela vai nos dar a direção que a gente precisa. E o Senhor colocou no meu coração a respeito da embriaguez, que vai falando aqui no texto de Lucas 21, 34. Ele diz: cuide com as embriaguez. E eu vou fazer uma pergunta para vocês: quem aqui já foi tentado e teve uma experiência negativa de se embriagar? Não levanta a mão. Se embriagar com algum tipo, né, de bebida alcoólica, bebeu mais do que devia, né, ao ponto de perder o controle, a percepção, a compreensão, prejudicando a capacidade de agir com sabedoria e discernimento, e levar a fazer coisas que naquele momento estava totalmente fora de si. Quem aqui já teve essa experiência negativa? Se você já experimentou isso em algum momento, e foi desse lugar que o Senhor me tirou. Eu não era um alcoólatra, mas uma vez saímos de uma festa de casamento e eu passei mal e eu tive que ir no hospital. E não sei por qual motivo, acho que a gente não bebeu muito, a noite inteira champanhe, né? E aí eu cheguei no hospital lá para fazer, eu disse: estou passando mal. E aí a enfermeira me olhou assim, ela disse assim: posso te dar um diagnóstico? Eu disse: o quê? Ela disse assim: isso aí para mim está parecendo abstinência. Eu disse: não, mas eu não sou alcoólatra. Mas não é o que dá para ver, porque você está transpirando álcool. Foi desse lugar, queridos, que o Senhor me tirou. Lugares de embriaguez.
E por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque quando falamos disso, de embriaguez, talvez a gente olha somente para, mas eu bebi uma bebida alcoólica. Mas quando nós começamos a olhar para uma vida no Espírito com o Senhor, será que é assim? Será que os dias que nós estamos vivendo hoje, caminhando, nos movendo nos nossos encontros e reuniões, será que a gente já parou para pensar, Senhor, como é que eu estou? Será que eu estou sóbrio diante da Tua presença ou eu estou embriagado? São coisas que a gente precisa se perguntar, sabe? E aqui a gente está falando, de um ato negativo, sabe? De embriaguez, onde a gente perde os sentidos sensoriais, corpo, ali do corpo, né? Que seria a visão, audição, tato, olfato. Quando você está ali literalmente embriagado, você perde tudo isso. Você não sabe onde está, você fala enrolado, enfim. São tantas coisas assim, você está ali, é um corpo simplesmente que não tem governo nenhum. Isso é o que faz uma embriaguez com a bebida alcoólica. Mas quando nós falamos da embriaguez espiritual, que é o que nós queremos falar essa noite aqui, sabe, é o estado de perda dos sentidos espirituais. E Gálatas 5:22 vai falar o que é isso. O que a gente perde quando a gente está embriagado espiritualmente? E o que é isso? Eu posso estar embriagado com tantas coisas, com as luzes, câmera, ação, tantas coisas que o mundo está me oferecendo. Eu posso me embriagar com a vinha do Senhor. Eu posso estar tão embriagado que eu estou na presença do Senhor, embriagado, não estou sóbrio. Por isso que nós precisamos perguntar para o Senhor: Senhor, como é que eu estou diante de Ti? Como é que eu estou diante do Senhor, Pai? Gálatas 5:22 vai falar do que? Do fruto do Espírito. Quando a gente está embriagado ao ponto de estarmos dentro da casa do Senhor, estamos aqui, de corpo, alma, mas o nosso espírito não está aqui. O Senhor está comunicando coisas para nós, mas assim, eu estou com os meus ouvidos só escutando, não ouvindo. E tem uma diferença muito grande quando eu escuto e quando eu ouço. Então o Senhor está comunicando coisas e eu estou só escutando. Mas assim, eu saio de domingo, vou para casa, aquilo não fez efeito nenhum para mim. Aquela palavra que foi liberada, que foi ministrada, mas foi o Márcio, o irmão Márcio que ministrou. Não, queridos, a palavra é do Senhor. Eu fui chamado simplesmente para liberar a palavra do Senhor. Se eu estou aqui é pela graça, misericórdia e favor do Senhor. A palavra não é minha. Na medida que eu vou liberando a palavra, é a palavra do Senhor. O Senhor, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Então não é como eu falo, mas é como você entende e recebe a palavra. Se você quiser entender melhor, estude ela. Estude aqui o capítulo Lucas de 21. Leia, releia. Questione o Senhor a respeito daquilo que Ele está falando. Não questione o Márcio. Não questione o pregador, né, minha esposa? Então, quando a gente precisa cuidar, queridos, que às vezes nós estamos na casa do Senhor e nós perdemos o fruto do Espírito. Domínio próprio, mansidão, a paz, amor, longanimidade, benignidade. Nós perdemos isso, por quê? Porque nós estamos tão encharcados e embriagados com tantas coisas. E até mesmo quando nós estamos fazendo as coisas para o Senhor, nós estamos tão embriagados. E a gente age com a maior naturalidade quando a gente está assim. A gente entra na casa do Pai e sai da casa do Pai e a palavra não fez efeito nenhum. O remédio não fez efeito nenhum. Eu continuei embriagado. A palavra não fez efeito. Gente, não me olhe assim, eu estou já assustado com vocês. Sorri aí, gente, pelo amor de Deus. Ah, glória a Deus. Deus é bom, queridos. Eu sei que é uma palavra que a gente não gosta de ouvir.
Mas assim, tem pessoas que eu amo aqui dentro. E elas têm, sabe, elas têm apontado para mim assim, elas têm falado algo para mim. E aí eu digo, Senhor, será que é isso mesmo? Então é difícil a gente estar aqui, sabe? Eu quero bater na noiva do Senhor, porque eu sou amigo do noivo. Eu sempre oro, Senhor, que o Senhor me dê domínio próprio, mansidão. Jamais eu quero subir aqui em cima, queridos, e pegar esse microfone, com o perdão da palavra, e vomitar em cima da igreja. Não é essa a minha intenção. Eu sei da onde Ele me tirou. Eu sei do lugar da onde Ele me tirou. Só a minha esposa sabe do lugar da onde Ele me resgatou. A oração da minha esposa pelo Senhor me afetou, queridos. A oração dela, ela disse, Senhor, se a minha casa vier a te servir, se o Senhor resgatar a minha casa todos os dias da minha vida, eu vou entregar ao Senhor. Queridos, nós estamos aqui porque assim, o Senhor nos resgatou de um lugar. Se hoje eu estou comunicando algo para vocês aqui, é para despertar os meus irmãos. Sabe, queridos, e espiritualmente falamos, devemos viver uma vida de autodomínio, domínio próprio, sermos sóbrios, buscando a Deus em todo o tempo, em todo o tempo. Precisamos estar sóbrios quando nós estamos aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estavam lá se arrumando, botando perfume, a roupa bonita, assim, que nem diz o nosso pastor Sean, aquele momento você chegou diante do Senhor, Senhor, eu quero me esvaziar agora, porque eu estou indo de encontro contigo. Eu quero esvaziar o meu coração, porque eu quero ouvir, eu quero receber a instrução. Queridos, é uma instrução do Senhor. Quando você entrar naquela porta lá, você já vem agradecendo, Senhor, eu quero receber a instrução essa noite. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ser direcionado no caminho que eu estou tomando. Dias maus nós estamos vivendo, queridos. Dias maus nós estamos vivendo. Eu não sei vocês, mas eu estou identificando que dias maus nós estamos vivendo. Mas o Espírito Santo de Deus, todos os dias, todas as manhãs, Ele sopra o fôlego de vida. Nós abrimos os olhos e nós precisamos, Senhor, obrigado por mais um dia. O que eu preciso, Senhor, fazer nesse dia? Quantas vidas, Senhor, eu preciso tocar, abraçar? Quantas vidas eu preciso liberar uma palavra de amor? Para de estender o dedo. Estende as mãos para o teu próximo. Lembra do lugar da onde Ele te tirou. Manifeste o amor e o caráter de Jesus Cristo nessa terra. Deixe um legado. Deixe um legado para a tua família, para os teus filhos, para as pessoas que estão do teu lado. Deixe um legado. Que um dia elas possam se lembrar, aquele cara, o Wagner, cara, que homem de Deus, cara manso, tinha palavra para liberar no coração, quando o coração estava aflito. Jeremias 17:10 diz assim que eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Segundo o fruto do quê? De suas ações. Domínio sobre todas as nossas escolhas. Olha como Deus é maravilhoso, queridos. É Ele que esquadrinha,
Ele que sonda cada um de nós. No verso 34, ainda falando aqui, caminhando para o final, cuidados da vida, que ele fala de tantas coisas que a gente precisa se cuidar. É um alerta aqui dos cuidados excessivos desse mundo, de tudo aquilo que tem nos arrancado da presença do Senhor. Talvez você saiba o que eu estou falando. Sabe, quando a gente diz assim: se eu não tiver, eu não sou, e se eu não alcançar, eu não me torno. Por quê? Porque a gente ainda está com o olho nas coisas da terra. Sabe, é uma busca excessiva pelas coisas. É uma busca excessiva por aprovação, por aceitação, afirmação desse mundo. E aí nós vamos nos embriagando com tantas coisas. Nós vamos buscando essa aprovação das pessoas, do mundo. Nós vamos buscando a aceitação, a afirmação. E nós esquecemos que Ele já nos escolheu, Ele já nos separou, Ele já nos afirmou como filho. Mas ainda nós corremos ainda a passos largos para as coisas dessa terra. Querido, as coisas dessa terra aqui é maravilhosa, mas ela vai passar. Mateus 6,34 diz assim: e não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Olha o que o Senhor está falando aqui: não vos inquiete pelas coisas, direcione os teus olhos para o alto. Talvez enquanto os teus olhos estão na terra, é porque você ainda está embriagado com tantas coisas da terra. Sabe, a preocupação aqui, acerca de qual Jesus estava falando de fato, é a preocupação, ou uma predisposição somente com essas coisas aqui que a gente está falando. As coisas dessa terra. Tudo isso passará, gente. Sabe, o versículo aqui, ele sugere que essas coisas, os cuidados excessivos dessa vida, elas são aquelas que vão nos moldando, de modo que não temos tempo para viver uma vida de fato, em devoção, entrega e de santidade. Os cuidados dessa vida nos tiram do lugar da presença, o lugar realmente é onde eu preciso ser devoto ao meu Deus, um lugar realmente que eu preciso estar em intimidade e entrega a Ele. Mas os cuidados de tantas coisas, hoje eu não vou no culto, estou cansado. Hoje eu não vou no culto, vou ter que assistir o time do meu coração. Mano, não tem nada a ver, eu sou gremista, não sou juventude, mas sou gremista, eu amo futebol. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas dormindo, queridos. E muitas pessoas estão dormindo, porque ainda estão de olho nas coisas que a terra pode oferecer. O Senhor nos deu a terra. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, o Senhor nos deu o domínio sobre todas as coisas. O Senhor nos entregou a terra, para quê? Para que nós cuidássemos da terra, para que nós não sejamos escravos da terra. O Senhor nos entregou todo o domínio sobre todas as coisas. Se ainda a gente não tomou posse de algumas coisas, é porque a gente não entendeu a identidade que nós carregamos como filho. E o Senhor está esperando os construtores chegar. Quem são? Eu e você. Somos os construtores do Senhor nesse tempo, nessa terra. O Senhor está esperando cada um de nós manifestar, realmente manifestar sobre essa terra os filhos do reino. E essa terra, ela está ardendo em expectativa pela minha e pela tua manifestação. Você crê nisso ou não? Ou essa palavra simplesmente você ouve dizer: eu não me enquadro aí, isso não é para mim. Talvez isso é para o pastor, talvez isso é para o evangelista, mas para mim não. Eu sou uma pessoa normal, comum. Deixa eu te dizer algo, querido. Não é. Quando você disse sim para Ele, lembra? Lembra o dia que você falou sim para Ele? Quem lembra?
Quando você disse sim para Ele, você disse: Senhor, eu me comprometo com tudo o que está escrito aqui, ó. Você disse sim para Ele, não foi para o pastor João. Você disse sim para Jesus. Eu me comprometo, Senhor. Eu vou fazer a diferença nessa terra aqui. Enquanto eu estiver com vida aqui, eu vou fazer a diferença. E aí é isso que eu quero falar para vocês. No final desse versículo ele diz assim: e podemos ser pegos, desprevenidos naquele dia. Quando não esperamos, nós não nos preparamos. Você está esperando Ele? Sim ou não? Se você está esperando Ele, você está se preparando para esse dia? São dias maus a gente vive. Ele falou isso, que dias maus nós iríamos viver. Então assim, para que a gente não seja pegos, desprevenidos, nós precisamos começar a nos preparar, queridos. No capítulo 2 de Eclesiastes, a partir ali do verso 10, Salomão nos apresenta uma lista de muitos projetos e prazeres diferentes que ele buscou. Ele fala: tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei. Olha só o que Salomão está falando aqui. Tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei. E nem privei o meu coração da alegria, de alegria alguma, pois eu me alegrava em todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Salomão, você lembra quem é Salomão? Salomão, um homem rico. Mas a gente vai vendo a vida de Salomão, o que ele viveu, as escolhas que ele fez, e vai chegando lá no final, ele vai dizendo assim: e tudo era vaidade, tudo era embriaguez das coisas que essa terra pode me dar. E no verso 11 ele fala: no entanto, no final eu fiquei insatisfeito, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu fiz, fadigas. Tudo aquilo que ele fez, ele disse assim: tudo isso foi fadiga. Será que nos dias de hoje a gente não está vivendo de repente um viés de Salomão? Queridos, é tanta informação que a gente está ouvindo hoje, são tantas vozes, tantas vozes. Você liga a internet hoje, são tantas vozes falando. E no meio de tantas vozes falando, será que você consegue ouvir a voz do Espírito Santo? Porque a voz dele, ele sussurra, queridos. Ele não grita, ele sussurra. Mas em meio à nossa embriaguez e tantas coisas, tantos excessos e distrações, será que realmente a gente está ouvindo a voz do Espírito Santo? A conclusão de Salomão foi que todo o esforço era sem sentido por si mesmo. Você se desgasta uma vida inteira trabalhando, deixa tudo o que possuiu como herança para alguém que não se esforçou para aquilo. Olha o que Salomão viu aqui, que ele declarou: eu me esforcei, eu juntei, eu fiz tantas coisas, juntei tantas heranças, e deixei para alguém que nem se preparou, nem sabia que ia receber isso. Não é fadiga isso? Essas coisas, queridos, nos tiram da presença de Deus. Vou dizer para vocês, a vida, ela é um presente de Deus. É sim ou não? Você glorifica a tua vida? Você agradece a vida que Deus tem te dado? O fôlego de vida, quando você abre os teus olhos, você olha para o teu lado, principalmente nós homens, eu olho a minha princesa linda, maravilhosa, a filha de Deus. Deus diz assim: Márcio, eu vou te entregar a minha filha em tuas mãos, cuida dela. Olha que eu já fiz bagunça com ela. Me perdoa, minha esposa. Queridos, a vida, ela é um presente de Deus. Por isso que a gente precisa, não é pecado a gente aproveitar a vida. Não é, pelo contrário, a gente precisa aproveitar a vida com a nossa família, os nossos filhos. A gente precisa.
Só é pecado quando a gente começa a se embriagar com esse presente que Deus nos deu. Porque esse presente a gente faz uma troca, a gente sai da presença dele e a gente entra no presente da vida, e a gente vai se desgastando no presente da vida. Não estou falando para vocês que a gente precisa estar 24 horas todos os dias da semana dentro de um templo, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando para você é: fique 24 horas todos os dias da semana com Ele, na presença dEle. É sobre Ele que nós estamos falando, é sobre Jesus Cristo, o Nazaré. É sobre Ele, é o quanto nós queremos e desejamos ter uma vida com Cristo. E nós precisamos ter a coragem de chegar: Senhor, eu estou embriagado diante da Tua presença? Faça essa pergunta para Ele, querido. Não tenha medo de perguntar. Nosso pastor diz que não é pecado perguntar as coisas. Pastor Sean tem falado muito aqui em cima desse altar. Não é pecado nós perguntarmos para o Senhor Jesus: Senhor, isso é certo ou é correto? É certo ou é errado? É pecado ou não é? Talvez por muito tempo a gente ouviu em nossa cabeça que era pecado nós chegar diante de Deus e perguntar. Não questionar, perguntar. Pergunte. Você é filho? Se você declara realmente que você é filho, pergunte para Ele. Ele vai te responder. Segundo lugar, no versículo 35, Ele nos convoca aqui a uma prontidão. É a urgência de uma vigilância maior. Por que eu estou falando isso? Estão me acompanhando aí em Lucas 21? Como se fosse uma armadilha ou laço, em algumas versões ele vai falar ou laço, pois ele cairá sobre todos no mundo ou na terra, no mundo inteiro. Então algumas versões aqui vão falar laço. E ele está chamando a nossa atenção e nos alertando que a vida normal aqui na terra, ela segue o seu curso normal. Amém? Vocês entendem assim ou não? Mas o laço que ele está falando aqui no verso, ele simboliza um evento inesperado sem aviso. É isso que Jesus está alertando aqui. Gente, não se distraiam. Talvez você possa ser pego de surpresa. Não se distraiam. Não se embriague com a vinha. Não se embriague com as coisas. Estejam preparados. Ele vai vir sobre todos os que moram na face da terra. Todos. A Bíblia fala que o laço é como uma armadilha que um caçador usa de surpresa para aqueles que não estiverem preparados. É um laço, queridos. É isso que Jesus está falando. Cuidado com esses laços que estão te envolvendo. Cuidado. Porque eles podem estar te arrancando de uma realidade e de uma verdade. E você pode ser pego de surpresa. É um alerta que o Senhor está fazendo para mim e para você. Sabe, a segunda vinda dele ali, que vai falando, ela vai ser um laço realmente para os distraídos, aqueles que estão dormindo. Então quando a gente usa essas expressões, está dormindo, o que é estar dormindo? É aquilo que eu falo para vocês: eu estou aqui sentado aqui de domingo a domingo, venho nos estudos, e talvez eu estou aqui com os olhos abertos, mas eu estou dormindo espiritualmente. Eu não consigo receber nada. Essa palavra que está sendo liberada, talvez eu estou ouvindo, mas não faz sentido para mim. Não estou compreendendo nada. E aí quando a palavra não acha um lugar para ela repousar, ela volta. Mas a palavra do Senhor disse que ela vai e não volta vazia. Então assim, quando a gente começa a ter esse alerta do Senhor, abra o teu coração para que essa palavra encontre dentro do teu coração um lugar de morada, não somente um lugar de visita. Por isso que muitas vezes quando nós estamos orando, adorando, às vezes a gente às vezes dá uma escorregada: ai Senhor, eu quero uma visitação do teu Espírito. Não, eu quero uma permanência do teu Espírito. Senhor, eu quero que o Senhor venha e permaneça. Foi cantado aqui. Que venha e permaneça.
E muitas vezes a gente ora: Senhor, eu quero uma visitação, eu quero um milagre. Queridos, deixa eu falar para vocês, o maior milagre é vocês estarem aqui. Porque foi o Espírito Santo de Deus que trouxe cada um. Foi o Espírito Santo de Deus que alcançou cada um de vocês. Amém, queridos? Vocês estão comigo ou não? Apocalipse 3 vai dizer assim, 3:3: lembra-te, pois, do que tens recebido, e ouvido, e guardado, e arrepende-te. E se não vigiares, verei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha o que Jesus está falando em Apocalipse 3:3. Vocês têm recebido palavra, alimento. Vocês têm recebido a instrução. Vocês têm ouvido isso. Vocês têm guardado isso. Se vocês têm ouvido, escutado e guardado, Ele está dizendo assim: então comece a se arrepender então, diante de mim. Se arrependa dos teus pecados. Se arrependa das tuas iniquidades, das tuas mazelas. É isso que o Senhor está falando aqui. Em 1 Tessalonicenses 5 vai dizer que nós somos o quê? Filhos da luz, filho do dia. Nós não somos filhos da noite e nem filhos da treva. Se somos filhos da luz e filho do dia, nós precisamos andar na luz da palavra. É a palavra que nos ilumina, é ela que nos dá sentido, é ela que ilumina o nosso caminho. É a palavra do Senhor. Não é os vídeos do YouTube, os TikTok, não sei como é que é o nome daquele negócio, mas é isso aí. Por isso, queridos, a gente precisa estar sóbrio, revestido do quê? Revestido com a couraça da fé, com o amor, tendo o capacete, a esperança da salvação. A armadura do Senhor precisa estar sobre você. Capacete para quê? Para que não venha setas, para que não venha vozes falar no teu ouvido. Capacete do Senhor. Couraça para que não venha seta no teu coração. Ah, agora não, Senhor, eu me magoei lá com o irmão lá, não vou mais na igreja. Me magoei com o pastor que não me cumprimentou. É esses lugares que o Senhor quer nos tirar, queridos. Ele quer nos levar para um lugar de filhos maduros. Nós tivemos um estudo por um tempo aqui na casa que o Senhor falava a respeito de filhos maduros, ruios. Quem quer ser esses filhos maduros? Você quer realmente se comprometer com Ele? Faça uma aliança com o Senhor. Diz: Senhor, me leva para esse lugar de maturidade no Senhor. Eu preciso realmente acessar e mergulhar esses lugares. Sabe, queridos, Deus não nos destinou para a ira dele, mas para a salvação, através do Senhor Jesus Cristo, pelo ato de amor que Ele fez. Você precisa reconhecer aquilo que Jesus fez na cruz, querido. Isso não pode soar no teu ouvido somente como uma informação. Você viu lá que Jesus morreu na cruz? Tadinho dele. Sofreu tanto, né? Tadinho de Jesus. Não, queridos. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz e diz: Senhor, obrigado, porque aqui era eu que deveria estar, não o Senhor. Esse é o lugar, queridos. O Senhor está chamando uma igreja para entrar realmente no coração dele. E a gente tem vivido isso aqui nessa casa. Palavras que têm nos reposicionado para nós andarmos dentro de uma verdade que o Senhor tem estabelecido na medida da aliança em Cristo. Temos uma aliança com Ele. Foi Ele que morreu por nós. Que a gente possa viver juntamente com Ele todos os dias, queridos. Todos os dias, não somente no domingo, no dia aqui do culto, não somente na terça-feira de estudo, não somente na reunião das mulheres, não somente na reunião dos homens, dos kids, não, é todos os dias. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos viver uma vida de intimidade e de entrega ao Senhor. Deixa eu te falar um negócio aí. Cutuca o teu irmão aí. Cutuca assim ele. Diz assim para ele: acorda, não durma. Queridos, é literal mesmo. É literal. Cutuca, não dorme, querido. Acorda. Talvez a palavra talvez ela tá vindo amarga, né? Mas eu vou te dizer assim: cutuca o teu irmão. Desperta ele aí. E diz: cara, é hora de acordar.
Sai do sono, sai da letargia. É hora de acordar. Amém, queridos? Deus é bom. Eu amo meu Jesus. Eu amo meu Jesus. No verso 36, é um verso aqui que ele faz um chamado a todo discípulo de Jesus. Então eu anunciei aqui e perguntei: quem é discípulo aqui? Eu vi que vários aqui ergueram a mão. Glória a Deus. Se você é um discípulo, glória a Deus. Permaneça fiel até o fim, queridos. E independente das dificuldades, lutas, provas, perseguições, do que você está passando, permaneça firme, olhando para Ele. Em João, Evangelho de João 16:33, vai dizer assim: Jesus nos avisou que nesse mundo nós teríamos aflições. Então, se você começar a se perguntar assim: por que, Senhor, que eu estou passando isso? Ai, que ódio, Senhor. Será que é só eu? Não, queridos, é todos. Todos que são filhos, sem exceção. Todos que são filhos vão passar por lutas e provações. Todos os que são filhos e discípulos, não seguidor. Seguidor não sofre. Seguidor, quando ele não quer mais seguir, ele dessegue, né, Thaís? É isso, né? Todo aquele que olha para Jesus e vê ele como um influenciador, que é o que é influência, né, que estão falando hoje. Tem muitos que estão olhando para Jesus e estão vendo Jesus como um influenciador. Ah, não quero mais seguir Jesus. Como se fosse qualquer coisa. Não, queridos, lembre que um dia você disse sim para Ele. Você tem um compromisso com Ele. Amém? Vocês estão meio tensos aí, estão me assustando. Então assim, o conselho que eu dou para vocês: continue olhando para Ele. Persevere em oração. Permaneçam firmes em uma fé inabalável. Como é isso, Márcio? A receita que o Senhor nos dá é: permaneçam em oração, em todo o tempo, vigiando, uns exortando os outros. Talvez hoje eu estou chamando a atenção de vocês aqui como um irmão, queridos. Ontem, sexta-feira, a gente estava aqui de joelhos dobrados, clamando ao Senhor pela vida de cada um dessa igreja, cada um que o Senhor tem enviado, porque é o Senhor que acrescenta os seus na sua igreja. E a gente tem orado para quê? Para que o Senhor pegue e moe você. Não, Senhor, abre o entendimento dos nossos irmãos, para que eles possam acessar lugares profundos no teu coração, para que eles estejam sóbrios diante da tua presença e diz: Senhor, eu estou aqui, eu me comprometo com aquilo que eu estou declarando. É a tua declaração, querido. Por isso cuide com aquilo que tu fala. Então assim, são lugares que a gente precisa. É fácil se alegrar nas provas, é fácil se alegrar nas lutas, é fácil se alegrar nas perseguições. É Deus que coloca isso em nosso caminho. Para quê? Para provar e preparar o nosso coração. É Deus que coloca essas coisas em nossa vida. Ah, o inimigo se levantou. Queridos, você é de Jesus mesmo? Não durma. Seja sóbrio diante do Senhor. Satanás só entra na tua vida quando você abre a porta e convida ele para entrar. Ele é um cachorrinho na coleira, na mão do Senhor. Satanás não tem casa nem para morar, ele mora nas bacias, nas esquinas, comendo pipoca. Aí vai de mim e de você, se eu quero abrir o meu coração, a minha vida para ele entrar e fazer morada em mim. Por isso que quem coloca lutas e provações em nós é o Senhor. Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo para onde? Jesus desce as águas. Quando sobe, o que Deus, o Pai, fala para ele? Esse é o meu filho que eu tenho prazer. Espírito Santo de Deus desce sobre ele e leva ele, conduz ele para onde, queridos? É Satanás que leva ele para o deserto? O Espírito Santo de Deus para quê? Para provar Jesus.
É Satanás. Queridos, abra os olhos. Abra os olhos. Acorde. Você é filho. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te resgatou. Se você está passando provas, lutas, é porque o teu Pai está te provando. Ele quer ver até onde você tem coragem de avançar. Ou você vai retroceder. Esse é o reino de Deus, queridos. Nós estamos falando aqui que nós queremos construir o reino de Deus sobre essa cidade. O Senhor nos confiou a cidade de Caxias do Sul, uma terra abençoada que mana leite e mel. É assim ou não? Caxias não é uma terra abençoada? Pois é, ela está esperando a manifestação de cada um de nós, os filhos. E aí ele vai falando que é Ele que coloca isso para provar o nosso coração. Para quê? Para que a gente seja considerados dignos de escapar de todas as coisas que hão de acontecer e de estarmos de pé diante do Filho do Homem. Senhor, estou aqui, Senhor, firme, Senhor. Assim ou não? Vocês estão muito tensos. Amém? Mas deixa eu falar algo para vocês aqui, queridos. Estou caminhando para o fim já. Diante de tudo isso, de todas as advertências que Jesus faz para mim e para você, e eu sou o portador dessa advertência nessa noite. Então não fica bravo comigo, não se magoa comigo, por favor. Ore pela minha vida, ore pela minha casa, é isso que eu peço para vocês. Porque eu preciso da graça e da misericórdia, assim como cada um de vocês precisam. Mas deixa eu falar algo aqui para vocês, aqui que talvez vai alegrar um pouquinho o coração de vocês. Que há promessas. Em meio a tudo isso, os puxões de orelha que o Senhor nos dá, nos chamando para esse lugar de filho de intimidade. Filho, venha dar comigo, porque tem promessas maravilhosas. E deixa eu destacar algumas aqui para vocês, para que vocês permaneçam firmes na fé, firmes com Jesus, olhando para Ele, desejando cada dia mais. Queridos, Apocalipse 2:7 diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:11 diz: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:17: ao que vencer darei a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Apocalipse 2:26 diz assim: ao que vencer e aguardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Apocalipse 3:5 diz assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Apocalipse 3:10 diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. E deixa eu finalizar aqui, queridos, e eu estou profetizando sobre a vida de vocês. Se eu fosse vocês, eu levantava a mão para o céu e dizer: Senhor, essa palavra é minha. Apocalipse 3:21 diz assim: ao que vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Ei, vocês sabem o que é isso, queridos? É a promessa de Yeshua HaMashiach para cada um de nós. É Ele que fez essas promessas, não é eu. Permaneça firme olhando para Ele. Senhor, muito obrigado, Pai,